Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma aula aberta da Sala Jaú. Hoje a gente tem a alegria de receber mais uma vez o Maurício Santana Dias, que é nosso parceiro já de alguns anos, né, Maurício? É, E ele vai falar hoje sobre um autor muito importante no panorama da literatura italiana do século XX, não só na literatura, mas na vida cultural, né, italiana do século XX, mas pouco conhecido no Brasil ainda, né? Apesar dos esforços de divulgação que o Maurício está fazendo, justamente traduzindo os romances dele. Então, hoje o Maurício faz uma introdução, uma apresentação a esse autor, que é o Giorgio Bassani, como uma espécie de introdução, né, ou prelúdio ao curso que ele vai oferecer conosco a partir da semana que vem, Giorgio Bassani, em torno do Jardim dos Fins e Contini, em que o Maurício vai apresentar a obra em geral do Bassani, mas analisar o que a gente poderia chamar da obra-prima do Bassani, né, que é o Jardim dos Fins e Contini, que teve uma adaptação para cinema extraordinária, que o Maurício vai comentar também, né, até onde eu sei, o Bassani também tem uma relação com o cinema importante. hum, Se sobrar tempo, eu vou te perguntar sobre isso. Vou apresentar rapidamente o Maurício, todo mundo já o conhece, mas, enfim, o Maurício é professor livre-docente de literatura italiana e estudos da tradução da Universidade de São Paulo. Ele realizou pesquisa de pós-doutorado na Università degli Studi di Roma La Sapienza e foi pesquisador na Georgetown University de Washington. Ele é um dos principais tradutores e divulgadores da literatura italiana no Brasil e traduziu, entre muitas obras, O Jardim dos Fins e Contini, de Giorgio Bassani, que será tema do nosso curso. Eh, Passo a palavra a você, Maurício. Muito, muito obrigado novamente por estar aqui e desejo uma boa aula a todos. eu começo agradecendo mais uma vez o convite, né, a presença de todos, as palavras do Pedro, né? E para mim é sempre um prazer participar desses encontros na Sala Jaú, e hoje sobre um autor que me é bastante caro, né? Eu, como o Pedro já antecipou, eu estou conversando com os meus editores da Todavia, de publicarmos o ciclo completo do chamado Romance de Ferrara, né? Então, e dentro do Romance de Ferrara, um dos volumes, quer dizer, um livro que está incluído no Romance de Ferrara é O Jardim dos Fins e Contini. Então, é o terceiro livro dentro de uma obra mais vasta que ele organizou já na década de 70 e que teve uma edição definitiva em 1980. Né? Mas antes de falar dessa composição dessa obra vasta, em 6 volumes, que é o Romance de Ferrara, eu vou começar dando alguns dados que são importantes para situar um pouco o Bassani no panorama da literatura italiana do século XX. Né? O Bassani ele nasce em Bolonha em 1916, embora os pais sejam de Ferrara. Então ele é de uma família judia de Ferrara. O pai era médico e tinha algumas propriedades, né, ali em torno a Ferrara. E ele vai já em criança se mudar para a cidade de Ferrara, onde ele cresce, ele passa a adolescência e a juventude. Né? Então, essa relação dele com a comunidade judaica de Ferrara, digamos, vai ser uma espécie de fio condutor de toda a obra narrativa, né? Do Bassani. Isso é importante por vários motivos. Né? Primeiro, o Bassani, quando começa a escrever, eu não sei se vocês sabem, mas ele começa escrevendo poesia. Né? Em 1945, ele publica o seu primeiro livro, que é um livro de poesias, histórias de pobres amantes, né? Que lembra até, vocês devem conhecer, a Crônica dos Pobres Amantes, do Vasco Pratolini, um livro que ficou bastante conhecido, que teve tradução no Brasil há muitos anos. Né? Mas ele começa como poeta e o Bassani vai sempre se definir, curiosamente, como um poeta.
né? Então, ele lança esses primeiros livros ainda na década de 40, e depois ele retoma fortemente a poesia nos anos 70, sobretudo, em que ele escreve um livro particularmente importante chamado Epitáfio, em 1974. Veja, Epitáfio já indica, né, essa ideia da relação com a memória, com a morte daqueles que se foram, que vai ser um tema que percorrerá os livros do Bassani. Mas, voltando aqui a essa situação cultural do escritor, ele está num período de passagem em que nós temos, digamos, o final do período neorrealista, propriamente dito, né? A gente já estava nos anos 50, meados dos anos 50, e vejam, o primeiro livro de narrativas, de contos que ele publica, é o livro chamado Cinco Histórias Ferrarenses. Vejam que já traz no título a ideia do Ferrara. Então, isso em 56, ele lança esse livro, que é um conjunto de cinco contos escritos desde o final da década de 40 e início dos anos 50. Esse romance vão aparecer nesse livro, desculpem, nesse livro, primeiro livro, que inclusive ganha o Prêmio Strega. Vocês sabem que o Prêmio Strega é o mais importante da Itália, né? Ele vence o Prêmio Strega em 56 com esse livro. Aqui já aparecem várias figuras e vários personagens que depois vão transitar pelas outras obras do Giorgio Bassani, né? Então, temos uma espécie de mosaico que ele vai compondo aos poucos, em que ele vai encaixando os personagens nesse quadro que vai, digamos, sofrer um trauma terrível, né? Porque todas as histórias mais ou menos se passam na década de 30. Né? Então, aí é uma reflexão do Bassani em torno da perseguição aos judeus, né? E especificamente a comunidade judaica de Ferrara. Esse é um tema que vai voltar, eu diria que obsessivamente nas obras dele, inclusive na obra poética, né? Então, retrocedendo um pouco, o Bassani ele faz faculdade de letras em Bolonha, assim como o seu personagem do Jardim dos Fins e Contini, que, vejam, vocês perceberam que o personagem não tem um nome, né? Ele é narrador em primeira pessoa da história, e ele não tem um nome. Esse é um aspecto que, por exemplo, é muito diferente do filme, porque no filme você necessariamente tem que nomear quem é aquela voz que narra o romance. E aí o De Sica escolhe dar o nome de Giorgio, né? Embora seja esse Giorgio, evidentemente, o narrador tem muitos aspectos autobiográficos, mas não se trata de autobiografia, né? Então temos que pensar. Hoje se fala de autoficção. Eu também não gostaria de colocar o Bassani como um escritor de autoficção, não é propriamente isso. Mas ele se coloca na posição de uma espécie de testemunha de uma geração que é a dele, passou uma juventude muito difícil, que teve que enfrentar problemas muito, digamos, candentes daquele período, como, por exemplo, as leis raciais, né? Vocês sabem que na Itália, as leis raciais que expulsavam os judeus da vida pública, elas foram instituídas em 1938. Então, 38 é um marco dentro da produção narrativa do Bassani. Os temas e os livros dele giram muito em torno desse processo de, como é que eu diria, de cercamento ou de cerceamento dos judeus na vida pública da cidade de Ferrara. Então, vejam, Ferrara, na verdade, ele começa no início grafando nas primeiras novelas, nos primeiros contos, a Ferrara é um F apenas. F, ponto. Não é? E é o próprio Pasolini, de quem ele foi muito amigo, inclusive com quem colaborou em roteiros de cinema também, foi o próprio Pasolini que, numa conversa com ele, teria dito: não, você deve colocar o nome Ferrara, para não parecer uma coisa abstrata.
né? Então, essa ideia do convite a colocar, dar nome àquela cidade e trazê-la para a concretude da história da Ferrara é uma sugestão, inclusive, do Pier Paolo Pasolini, de quem ele era bastante amigo. Mas, então, voltando um pouco a esse processo de produção, ele é alguém formado em letras, né? Na Faculdade de Bolonha, e ele também tinha uma relação muito forte com as artes visuais. Ele chegou, inclusive, em certo momento, assim como o seu personagem, o narrador do Jardim dos Fins-Contini, chegou a pensar em fazer uma tese sobre história da arte com o Roberto Longhi. O Roberto Longhi é um extraordinário historiador da arte e influenciou muito uma geração de escritores, entre eles o Bassani e o Pier Paolo Pasolini. Então, o Long era uma espécie de referência intelectual, não só pelos estudos sobre a arte, mas por ter tido uma presença muito forte na cultura italiana do século XX, inclusive com uma revista que ele funda com a sua mulher, que é a Anna Banti, infelizmente desconhecida no Brasil, uma ótima romancista. Ela tem um romance, a Anna Banti, chamado Artemisia Gentileschi, que é obviamente baseado na pintora do século XVII, Artemisia, mas o Bassani vai ser colaborador, de algum modo, de todas essas revistas e vai ter, como o Pedro disse, um papel central na cultura italiana do século XX. Mas nós vemos que ele é, digamos, daqueles escritores que têm a formação na área de letras, né? Assim como também o Ítalo Calvino, né? O Calvino começa fazendo ciências agrárias, o Calvino um pouco mais jovem que o Bassani, mas depois da guerra ele resolve migrar para a literatura e faz uma tese sobre o Conrad, né? Mas Bassani, então, ele termina se formando em letras e começa já desde cedo, 18, 20 anos, a publicar é, é, contos breves, a publicar artigos de revista em jornais, etc. E começa a ter uma espécie de projeto literário que só vai se consolidar nos anos 50. Então, temos o caso de um autor de longa maturação. Não é? O Bassani é como se ele estivesse se preparando, e em várias das entrevistas ele dizia, né? Esse texto começou a surgir em 1940, e aí eu fui fazendo uma primeira redação, uma segunda redação. Então, nós vemos esse processo de quase que de elaboração lenta ou quase que escavação da memória, né? E aí a questão da memória e da testemunha, como eu disse, evidentemente o Bassani não sofre os horrores que vários outros judeus sofreram. Ele chega a ser preso, né? O Bassani passa 2 meses preso em 1943, e um dos contos dessas 5 histórias ferrarenses é justamente Uma Noite de 43, né? Que depois vai ter uma versão cinematográfica. Interessante porque há algumas versões cinematográficas, mas obviamente da obra dele. Mas como o Jardim dos Fins-Contini se tornou imediatamente um enorme sucesso, foi o livro mais lido e mais de maior prestígio do Bassani, as obras que vieram antes e depois ficaram um pouco ofuscadas por essa obra-prima. Mas, de algum modo, o Jardim dos Fins-Contini é como se ele condensasse temas e personagens que ele já vinha elaborando nos contos anteriores, quase que de juventude, não é? Então, eu entendo o Jardim como uma espécie de ponto de chegada desse escritor, desse intelectual, que inclusive vai refletir no livro O Jardim a situação política, não é? A tensão, por exemplo, não só da presença do fascismo dentro das próprias famílias judaicas, né? Aí é um aspecto autobiográfico. O pai do Bassani, de fato, assim como o pai do personagem do Jardim, ele fez a carteira do Partido Fascista assim que o partido foi fundado, em 1919. Né? Então a gente pensa, como é que um judeu vai ser fascista?
Na Itália, a adesão da comunidade judaica ao fascismo foi enorme. Inclusive, na cidade de Ferrara, cerca de 90% dos judeus tinham a carteira do Partido Fascista. Então, para nós que viemos bem depois, né, 3 gerações depois, nos parece, diante do que aconteceu na guerra, uma coisa um pouco absurda. Mas o que o Bassani vai procurar penetrar com a sua ficção é justamente esse movimento de uma certa adesão pouco crítica, né? Que não conseguia perceber o que é que estava se traçando no panorama, não só italiano, mas europeu. Né? Porque, de fato, no Jardim nós temos embates e discussões políticas muito fortes com alguns personagens. Né? Por exemplo, o Giampiero Malnati, que é um comunista, alguém que trabalha numa fábrica de produtos químicos, que foi para Ferrara justamente para trabalhar nessa fábrica, e o Alberto Finzi Contini e o próprio narrador, né, que tem vários encontros ali na casa da família Contini, e ali eles estabelecem várias discussões sobre a política, sobre a guerra na Espanha. Veja, estamos falando aí de 38, não é? 38 e 39 é o período em que se passa o romance. Então, essa reflexão sobre essas forças políticas, não é? O avanço do fascismo, os comunistas que estavam sendo também perseguidos, encarcerados, no próprio Giardino há uma menção ao próprio Gramsci, que disse, olha, o Gramsci acabou de morrer nas prisões fascistas, vocês estão sabendo disso? Então, esses fatos que eram muito, digamos, faziam parte daquele momento da história, eles são recuperados mais de 20 anos depois pela ficção do Bassani. Mas só para chamar a atenção de vocês para um aspecto, o Bassani não tinha o interesse que muita da literatura neorrealista tinha, que era de ser um documento do momento histórico, né? Ou das classes sociais. Digamos que não era isso o que movia a literatura do Bassani. Então, eu diria que no projeto do Romance de Ferrara, isso fica muito claro, depois que ele reúne a sua obra num só volume, né? Fica muito claro que essa relação dele com o presente histórico é sempre mediado por uma espécie de melancolia em relação às gerações que tinham se passado, que já tinham passado e sofrido. Isso é uma meditação quase que meta-histórica. Né? Não por acaso, vocês estão lembrados, o Jardim do Fisi-Contini começa com um prólogo, e esse prólogo é muito importante, porque é um prólogo que é datado, inclusive é uma discussão se teria sido mesmo escrito na data que ele colocou ali, ou se ele datou, colocou essa data mais para trás, ele recuou, né, no tempo. Mas no prólogo nós temos o escritor Giorgio Bassani, aí sim ele se coloca como a pessoa mesmo do Giorgio Bassani, conta de uma viagem não, um passeio para a praia. Né? E nesse passeio para a praia, ele está no carro com uma menina, inclusive, uma garota, né? Que muito curiosa, quer saber das coisas, e lá pelas tantas, voltando da praia, eles resolvem fazer uma passagem, como né, tinha escurecido, o tempo tinha virado, eles resolvem fazer uma passagem pela cidade etrusca de Cerveteri, onde há uma importantíssima necrópole etrusca. Né? Então, vejam que essa ideia do túmulo, da figura dessa necrópole, vai repercutir incessantemente no romance como um todo. Né? Só para pontuar, eles estão ali naquela visitando, e a menina, por exemplo, faz algumas perguntas e que
sobre que época viveram os etruscos, né? E lá pelas tantas ela diz que não sentia tanta comoção diante daqueles túmulos, porque era tão antigo que era como se eles nunca tivessem existido, né? Então vejam essa ideia dessa temporalidade longa, algo que faz parte de um passado tão remoto que já não nos diz respeito. O que o Bassani está insistentemente dizendo é que esses monumentos, essas lembranças desse passado, eles sempre têm, de algum modo, estar sendo reativado pelas gerações que vão se sucedendo. Então, a literatura dele é uma tentativa de reconstruir esse momento, de aproximar essas novas gerações daqueles fatos e daquelas situações históricas que hoje, infelizmente, estão aparecendo, parece que começam a cair no esquecimento de novo, né? Não estamos tão distantes em termos históricos de 1945, são o quê? 3 gerações, mas, no entanto, parece que já boa parte de nós hoje já se esquece do que aconteceu e parece estar flertando com novos movimentos de caráter fascista, autoritário, etc., intolerante, né? Pois bem, é a partir dessa viagem, desse passeio pela cidade de Cervetere, que começa o processo de recuperação da memória no romance do Jardim dos Fins Incontini, porque é esse contato com essa necrópole que faz com que o personagem, né, Bassani, agora ele se torna simplesmente alguém que não tem nome, né, mas que esse personagem recupere as, a memória de um túmulo de uma família específica, que é o túmulo da família Finzi Contini, né? Então, reparem que a partir desse contato com essa necrópole etrusca e dessas conversas com essa menina, né? Porque a menina diz: "Ah, mas agora que eu fiquei sabendo quem são os etruscos, porque eles explicam direito, né? Parece que me sinto mais próxima deles, porque agora eu sei deles, né?" Então, esse movimento de aquilo que está distante de nós, quando revisitado, quando visto e quando, digamos, reavivado pela ficção, ganha uma força de presença, né? O que eu diria é que o Bassani, ao escrever em 62, em publicar em 62 o Jardim, ele, de algum modo, presentifica para aqueles jovens e para aquela geração, já veio depois da dele, aquilo que se passou na história italiana e europeia no período da década de 30, né? Sobretudo da década de 30. Pois bem, há então essa ligação, e ele dizia: "Olha, há muito tempo eu gostaria de escrever sobre a família de Finzi Contini." E a partir então dessa experiência direta com essa necrópole etrusca que se desencadeia o processo narrativo. Então, é como se essa visita, esse passeio, fosse a espécie da Madeleine do Proust. Obviamente, a crítica sempre aponta, né, semelhanças dessa construção de uma ficção a partir de uma memória, mas que não é uma memória que se pretende factual, que se pretende fidedigna, né, de uma reconstrução objetiva do passado. Não, é uma construção ficcional baseada em experiências, sim, vividas por aqueles jovens, que foram jovens naquele período do Bassani na Ferrara de sua época. Né? Então, eu estou falando mais sobre o Finzi Contini porque, justamente, como eu disse, ele é uma espécie de ponto de chegada, embora depois do Jardim, o Bassani ainda escreva 2 livros importantes, pelo menos 2, eu diria que temos... Agora eu vou descrever um pouco qual é a formação desse romance de Ferrara, que eu estou pretendendo traduzir na íntegra, né? Como eu disse aqui no início, eu estou com esse projeto com a editora Todavia de fazer, traduzir todo esse ciclo de romances, que é uma espécie de Em Busca do Tempo Perdido do Bassani, né? As referências a Proust são presentes, a gente percebe, inclusive o côté idosos, né? Ele usa essa expressão para se referir aos velhos da família Finzi Contini,
mas a própria estilo, às vezes quase que ensaístico, né? Os longos períodos, a escrita muito sofisticada, né? Do ponto de vista da sintaxe, do vocabulário. Muitos, às vezes, criticam o Bassani o acusam de certo preciosismo, né? De fato, na tradução, eu busquei manter esse preciosismo, não sei se consegui, mas tentei manter na língua portuguesa essa escrita quase que musical do Bassani, porque o Bassani tem uma escrita que, de fato, é feita de longos períodos, né? E isso destoa muito da literatura que se fazia na época. Porque, como eu disse, ele é um escritor que não está afiliado a nenhum tipo de linha, né? Ele não faz parte do neorrealismo, ele não faz parte, propriamente, da literatura de testemunho, né? Ele não faz parte, e longe disso, né, dos movimentos de vanguarda, de neo-vanguarda da década de 60. Pelo contrário, eu não sei se vocês sabem, mas o Bassani se tornou uma espécie de geni da nova geração de escritores, que é chamada a geração do Grupo 63, que tinha o Alberto Abasino, Ângelo Guglielmi, o próprio Umberto Eco, embora o Eco não tenha nunca criticado o Bassani, mas era uma geração mais jovem que a do Bassani que resolveu tomá-lo como exemplo de um escritor tradicionalista, cheirando a naftalina, né, que insistia em recompor esse passado burguês ou aristocrático, e o acusavam também de não inovar na forma. Né? A meu ver, são grandes equívocos daquela geração, né, que pensavam que a literatura devia se antecipar à marcha da história. Né? Na verdade, o que está por trás é que as artes e as manifestações culturais elas devem estar permanentemente representando a vanguarda de um ideal político, né? Que também é discutido no próprio livro do Bassani. Mas, voltando aqui ao livro, então, ali começa a narrativa, e vejam que a narrativa do livro se passa em um primeiro momento, nós temos o prólogo, depois temos a primeira parte, as primeiras duas partes, em que ele se lembra, quer dizer, o personagem, faço questão de lembrar, não é o Giorgio Bassani, mas o personagem que ele cria, essa voz narradora, faz uma rememoração dos tempos de infância, né, quando ele tinha 12 anos, e em que ele tem, digamos, esse encontro memorável com o personagem da Micol, né? A Micol, eu acho, um dos maiores personagens da literatura italiana, uma figura feminina assim, enigmática, encantadora, né? De uma sedução muito sutil. E a Micol, já naquela idade jovem, de 11, 12 anos, se torna uma espécie de figura mítica no pensamento desse personagem. Evidentemente, vejam que a história a história infeliz, né, do personagem com a Micol, de algum modo, ecoa outra história de amor infantil, né? Ou pelo menos em que os personagens se encontram na infância, que é a vida nova de Dante. Né? Na vida nova de Dante, Dante encontra Beatriz aos 9 anos, ali nasce a experiência do amor pela primeira vez, né? E é a experiência do amor que vai levar à escrita da poesia. Então veja essa relação da descoberta do amor e também, a partir daí, um projeto de vida e de escrita de poesia, de literatura. Né? Como eu disse, ambos, tanto o personagem quanto o Micolo, no Jardim dos Fisicontini, vão se dedicar ao estudo de literatura. O personagem vai trabalhar com um autor menor do século XIX. Vejam, inclusive essa opção pelo século XIX também é sintomática, né? Uma espécie de piscadela do escritor em relação aos seus leitores. E a Micol, interessante,
vai se dedicar à poesia de Emily Dickinson, né? Então, a presença dessas figuras, desses poetas, o Josué Carducci, a Emily Dickinson, o Panzacchi, que é esse autor menor da literatura italiana, eles vão permeando, né? Depois citações de Charles Baudelaire, de Verlaine. Então, temos uma série de citações de poetas franceses, italianos, ingleses, que vão costurando essa narrativa, né? No caso da Emily Dickinson, mais uma vez, há uma troca de correspondência entre os personagens, porque ela faz a Universidade de Veneza, né? A Micolo. E em Veneza ela está trabalhando na sua tese sobre a Dickinson. E numa dessas cartas ela apresenta uma tradução que ela fez. Eu achei isso interessante, porque do ponto de vista também do tradutor, é interessante porque aparece o texto em italiano, eu coloquei nota de rodapé o texto original em inglês, da Dickinson, e apresentei as duas traduções com as variantes que o interlocutor da Micol, que é chamado de Giorgio no filme, faz. E esse poema da Dickinson trata justamente de dois mortos, de duas espectros, né, que se encontram num túmulo. Então, mais uma vez, a ideia dessa figura funerária que vai se apresentando ao longo do livro. Então, é um poema que ele escolhe muito, digamos, de modo muito hábil, e que vai articular tanto o prólogo quanto o epílogo, porque, na verdade, depois, no encerramento, já no prólogo, tinha, né, na última frase, ele dizia que sabe-se lá se eles chegaram a ter alguma sepultura, né? De fato, aqueles que eram levados para Auschwitz, para os campos de extermínio, viravam cinzas, sumiam, né? Ali naqueles fornos crematórios. E essa relação, quer dizer, o prólogo, vejam, já desfaz qualquer expectativa de suspense. O romance não pretende de modo nenhum fazer com que os leitores acompanhem o que é que vai acontecer com os personagens. Nós já sabemos de antemão que toda aquela família vai ser deportada para os campos de concentração. Isso é importante porque ele, de algum modo, desvia a atenção do leitor, não para como vai acabar essa história, mas como é que essa história se processa, né, em duas chaves, né? E essas duas chaves vão aparecer em várias outras obras do Bassani. A primeira, e talvez que fique mais evidente no filme, é a história de amor, né? Que, a meu ver, a história, sim, ela é propulsora do romance, mas ela é uma história que corre em paralelo ao processo de perseguição aos judeus, né? Então, o Bassani consegue equilibrar de modo muito sutil essas duas fios narrativos. E ele vai fazer isso em várias obras dele. Estou me concentrando no Jardim porque, de fato, ali é onde ele consegue atingir o máximo de equilíbrio entre essas forças. Então, de um lado, a gente tem uma história individual, de uma paixão de um indivíduo por uma jovem, né? E ele é uma paixão não correspondida, né? Então é uma espécie de drama também, porque é uma experiência da recusa, e, ao mesmo tempo, o processo de segregação que os judeus estavam vivendo naquele momento, né? Então, a gente tem um plano que lida mais com o psicológico individual, subjetivo, daquele jovem, estudantes de letras, ambos, né, daquele jovem. Por outro lado, aquele movimento de perseguição que vai, digamos, tomar, digamos, um aspecto mais sombrio e ameaçador, justamente com as leis raciais que são decretadas por Mussolini em 1938. Não é? Então, aquilo vai correndo em paralelo e ele vai também mostrando como aquele jardim é uma espécie de refúgio imaginário, idílico, né? Não propriamente o jardim é descrito como espaço
Claro, lá tem os jogos de tênis, eles se reúnem ali porque foram expulsos do clube de tênis, né? Aqueles jovens burgueses. E eles acabam indo sempre para aquele jardim dessa família muito rica, os Fins e Contini, porque é uma espécie de refúgio diante daquele espaço urbano que vai sendo subtraído de suas vidas, né? Então vejam que é uma progressiva enclausuramento, uma espécie de enclausuramento daquela comunidade que vai aos poucos digamos, rompendo os laços com o resto da cidade. E por que eu falo o resto da cidade? Porque a cidade de Ferrara não é apenas o ambiente, ou o fundo, ou o cenário, né? Ela vem desde as 5 histórias ferrarenses, e aí já está no título, ela vai se colocando como uma espécie de protagonista também da obra do Bassani, né? Então, a história de Ferrara está muito ligada, associada ao Renascimento, né? Então, foi um grande centro. Quando a gente fala em Renascimento, a gente pensa muito em Florença, em Roma, né? Em Veneza, etc. Mas um dos principais centros literários do Renascimento foi a cidade de Ferrara, né? A corte dos Estense. E esse passado renascentista da cidade, o palácio, inclusive as reformas que foram feitas no final do século XV, né, que deram um traçado já de cidade moderna, embora, claro, murada, porque todas as cidades da época eram muradas, mas essa cidade, que tem várias estratificações sociais, ela vai ser, digamos, o ponto de reunião de várias classes, né? Porque, vejam, o Giampiero Malnati é uma espécie de vaso comunicante. Ele vai fazer com que o personagem, inclusive, tenha conhecimento, tome contato com grupos de resistência dentro da própria cidade de Ferrara. Então, a gente tem as figuras dos camponeses, a gente tem os profissionais liberais, o médico, por exemplo, Corcos, Elia Corcos, esse médico já é o protagonista de uma das novelas de Ferrara, daquelas 5 histórias ferrarenses, né? Então, como eu disse, assim como na Recherche, assim como na Comédia Humana de Balzac, os personagens meio que eles vão entrando e saindo, né? E vão aparecendo e vão sendo retomados por a ficção do Bassani. Então, a cidade ela vai, digamos, tem o gueto antigo, a memória do gueto judaico, né, que é um gueto muito antigo na cidade de Ferrara, e essa espécie de gueto de luxo, né? Porque quando se fala no jardim, parece que o romance do Bassani é um romance sobre os prazeres daqueles jovens, né, burgueses que tomam chá das 5, jogam tênis, né, passeiam de bicicleta, paqueram, etc. Não, pelo contrário, aquilo é apenas a face mais epidérmica, né? O que o Bassani faz é construir, digamos, inclusive por meio de descrições muito quase que de paisagista, né? Essa relação dele com as artes visuais faz com que ele esteja sempre muito atento à construção do espaço, né? A descrição dos cômodos, das casas, das ruas. A gente pode praticamente fazer uma espécie de passeio pela cidade de Ferrara a partir dos livros do Bassani, né? Então, é como se precisasse dar concretude àqueles lugares que depois vão ser devastados ou cujos habitantes vão ter um destino bastante terrível, né? Então, vejam que nessa elaboração desse cotidiano, desse rapaz que está apaixonado pela Micol e que trocam cartas e que ele, a certa altura, resolve finalmente, né, tentar um avanço em relação a ela e ela diz, mas nós somos muito parecidos, né? Então, vejam que ambos, estudantes de letras, ambos com um certo sentido de solidão e de melancolia, ela vai dizer a ele, não, eu te vejo quase como um irmão,
E o poema da Emily Dickinson vai falar justamente dessa fraternidade entre duas almas. Por isso que eu acho que o poema da Emily Dickinson, que ele escolhe para colocar dentro, é também uma espécie de comentário à relação que se estabelece entre os dois personagens. Né? E ali aparece, dentro de uma carta, ele faz uma sugestão de trocar relva por musgo, de fato, né? É musgo em inglês. Ela aceita, etc. Mas é como se ali tivesse também uma chave desse romance. Então, como eu disse, há esse processo de segregação progressiva dentro dos muros. Então, essa questão das muralhas, né? Nós temos o muro que cerca a cidade, nós temos dentro da cidade a parte do gueto, né? Do gueto de Ferrara, da comunidade judaica, e nós temos os muros que cercam essa enorme propriedade dos Fins e Contini. E no centro dela, claro, a Magna Domus, quer dizer, é o palácio da família, que está próximo da quadra de tênis. Então, a gente tem essa construção quase que cinematográfica, né? Muito se presta bastante à cinematografia, porque, de fato, ele constrói esses ambientes é, com muita habilidade, né? Em transformar em imagens aquilo que é texto literário. Né? Mas no caso da versão, por exemplo, do De Sica, fica muito evidente que ali há um predomínio da história de amor. Né? Inclusive, depois, quando eu estiver falando especificamente sobre essa leitura cinematográfica do Jardim, né, eu vou ter que entrar no fato de que aquilo gerou, inclusive, um caso, um processo, né? Porque o Bassani fez questão de tirar o nome dele dos créditos, porque ele antes aparecia como roteirista, né? E ele disse que não, que o filme de fato não correspondia, né, enfim, ao que ele tinha pensado sobre a obra. Houve um certo desentendimento ali entre os dois. Mas isso é assunto que vai demandar mais tempo, obviamente, do que eu tenho hoje. Então, para voltar aqui ao romance, nós temos esse personagem que se coloca na posição de um testemunha de um espectador, não é? Que ao mesmo tempo passa por essa decepção amorosa, mas que tem, mais do que outros, a consciência do que está se passando, não é? Tanto dentro do ambiente familiar. O pai, por exemplo, continua até o fim tentando negar a catástrofe que se aproxima, quanto em relação aos Fins e Contini, que já viviam a vida meio apartada. Né? Então vejam que ele é uma espécie de alguém que observa com bastante agudeza esse processo de segregação progressiva da comunidade judaica e que já está pressentindo aquilo que irá acontecer com aqueles personagens que fizeram parte de sua vida. Né? E que ele tenta, mais uma vez, aí sim, por meio da ficção, isso está dito desde o prólogo, dar-lhes uma nova vida, né? Como se a ficção pudesse, de algum modo, fazer com que os contemporâneos, que já estão vivendo um outro período, pudessem conviver com aquelas figuras que tinham sido varridas da história. Né? Assim como os etruscos, né, foram varridos pelos romanos, aqui o Bassani faz com que seus judeus etruscos retornem à vida de algum modo. Né? O Bassani, então, como eu disse, tem um enorme sucesso com esse livro, vai ser imediatamente traduzido para o francês e para outras línguas, e ele continua escrevendo, vai publicar em seguida um livro chamado Atrás da Porta, né? Depois escreve mais, que é um romance breve, depois publica um romance chamado A Garça, que eu acho uma das melhores coisas que ele já escreveu.
né? Vão, talvez, depois que eu desejo traduzir esse romance, depois vocês vão poder dizer, mas se chama L'Airone, em italiano, né? Que também é um romance breve e que foi escrito em 68, no auge, né, do movimento estudantil, e ali ele dá uma encrespada no texto, né? O texto dele fica o personagem, a Ferrara aparece, mas ainda já agora de forma menos evidente, menos marcada, e esse personagem está vivendo uma crise existencial terrível, né? Eu não vou antecipar aqui, mas ele é o sentimento de náusea quase existencialista, né? De sentimento de absurdo. Então, A Irônia é um livro que eu acho muito forte. E depois, em 72, ele publica o último, que vai constituir o fechamento do romance de Ferrara, que é o livro chamado O Cheiro do Feno, L'odore del fieno, né? Então, vejam que com esse L'odore del fieno, ele, em 74, junta todos esses livros, 5 histórias ferrarenses, né? Depois os Óculos de Ouro. E os Óculos de Ouro eu já traduzi, não sei se vocês chegaram a ver, é um romance breve. Depois, O Jardim dos Fins e Contínuo, né? Atrás do muro, né? Porque eu sempre confundo, porque tem Dietro Lemura, não, Dentro Lemura, que as 5 histórias ferrarenses se tornam Dentro Lemura. E esse outro, de 64, é Dietro la Porta, né? Então, é interessante porque ele faz dentro das muralhas e atrás da porta. Então, é quase uma espécie de jogo especular entre esses livros. Ele renomeia as 5 histórias ferrarenses com esse título, Dentro das Muralhas, né? E depois, então, ele reúne toda essa obra em 74 e ainda vai revisar os textos para a edição definitiva de 1980, né? Então, o Bassani está constantemente retrabalhando e revisando seus textos. Obviamente, eu usei a edição definitiva para fazer as minhas 2 traduções, né, tanto dos Óculos de Ouro quanto do Jardim, que está na Meridiane Mondadori. E só rapidamente também falar dessa relação dele com o cinema, né, que o Pedro mais já mencionou. O Bassani vai escrever bastante roteiros, vai participar de roteiros, inclusive de grandes cineastas. O Visconti, por exemplo, ele colabora com o Visconti, ele colabora com vários dos grandes cineastas italianos daquela época. Ele vai dirigir muitas revistas importantes, só para citar uma, Bottega Oscura, que é uma revista que foi fundada ali no final dos anos 40 e que vai durar até 1960, uma revista muito importante, inclusive porque traz autores franceses, ingleses, Dylan Thomas, a vanguarda na França, autores fundamentais que vão sair pela primeira vez na Itália por conta dessa curadoria editorial do Bassani. Ele também vai ser diretor editorial da editora Feltrinelli, né? Inclusive algumas obras deles do Bassani saem primeiro pela Feltrinelli, depois saem pela Einaudi também, sai pela Einaudi. Mas ele, por exemplo, na Feltrinelli, quem é que ele vai publicar? Vai ter 2 publicações importantíssimas, né? Claro, o catálogo é incrível que ele fez, mas ele consegue publicar o Leopardo, do Lampedusa. Aliás, vários estudiosos apontam certas ligações entre a prosa do Lampedusa e a do Bassani. A meu ver, não há dúvida de que a leitura do Leopardo vai, digamos, de algum modo alimentar a escrita do Bassani do Jardim, né? E também ele vai publicar o livro do Pasternak, né? Que estava proibido na Rússia, né? O Doutor Zhivago sai pela primeira vez internacionalmente na Itália pela Feltrinelli em 58. Então ele tem alguns feitos também como editor,
foi vice-presidente da RAI, foi diretor do Itália Nostra. Itália Nostra era uma fundação pública que cuidava dos monumentos da Itália. Então, ele foi responsável por várias obras de restauro, né? Não ele propriamente, mas ele como presidente, né? Incentivou obras de restauro em toda a Itália, inclusive das muralhas. As famosas muralhas de Ferrara tiveram um restauro que teve a participação do Itália Nostra. E ele, quando morre, em 2000, né, ele morre já com 84 anos, ele pede para ser, embora ele já fosse um romano praticamente de adoção, porque depois da experiência da prisão, em que ele passa 2 meses na prisão, ele vai clandestino para Roma e vive na clandestinidade em Roma até o final da guerra. Né? Então, o Bassani praticamente adota Roma como sua cidade a partir de 43, mas ele pede para ser enterrado no cemitério judaico de Ferrara. E lá tem o túmulo dele, né? Está lá em Ferrara. Ao mesmo onde está o túmulo dos Finzi Contini, que não existe, obviamente, é uma criação ficcional, mas aquele túmulo que ele descreve está justamente no cemitério de Ferrara. Bem, eu vi que o meu tempo aqui já praticamente se fechou. Era mais uma espécie de introdução muito breve, né? Em que eu tentei alinhavar alguns aspectos dessa obra tão importante. O Bassani ficou por muito tempo, sofreu bastante com os ataques que sofreu, que teve por parte das neovanguardas, né? Então, ele era chamado de Aliala da literatura italiana. Aliala, não sei se vocês conhecem, mas era uma autora de romances sentimentais, né? Muito prolífica, que escreveu quase 100 obras, né? Mas de um romances chamados na Itália o romanzo rosa, né? Romances de banca de jornal, né? E muito sentimentais. Então, acusavam ele de tradicionalista, de sentimental, etc, etc. E, na verdade, a gente hoje está havendo uma reavaliação muito importante da obra. Inclusive, no centenário, houve um evento, um congresso importantíssimo em Roma e em Ferrara, que resultou num livro que hoje é fundamental para os estudos sobre o Bassani, um livro de 500 páginas, que reúne as conferências dos principais estudiosos italianos da literatura do século XX. Então, é notável essa volta ao Bassani, né? Essa reabilitação dele. Mas, enfim, eu acho que o meu tempo se esgotou. Se alguém Maurício, quiser. muito obrigado. É, eu vou já passar para pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Sem cerimônia. É, Maurício, eu acho que eu vou fazer então, porque aqui tem sim. uma dúvida Uhum. que é sobre, um pouco pegando isso que você comentou no final, dos ataques que ele sofreu da Neo-Vanguarda, Uhum. eu queria te perguntar sobre as posições políticas do Bassani. Quer dizer, a gente sabe, ele enfrentou o fascismo, né? Mas no momento em que, enfim, ali 50, 60, né, são anos de politização muito intensa, né, e a Uhum. Itália tinha pelo menos, talvez ainda tenha um pouco, não sei, mas tinha uma esquerda muito forte, né, muito Sim, aguerrida sim, e sim. muito própria, né? Uhum. Como que o Bassani se situava nesse espectro, assim, político da Itália? Sim. Enfim, ele poderia ser antifascista, mas não comunista, enfim. Então, como ele se Não, de fato, situava nisso? sim, de fato, ele, por exemplo, nunca foi filiado ao PCI, o Partido Comunista Italiano. A grande maioria dos intelectuais, né, Calvino, Vittorini também rompe com o Partido Comunista Italiano, em meados dos anos 40. Mas, enfim, havia, digamos, o PCI era uma espécie de polo de atração dos intelectuais. O Bassani sempre foi, ele se filiou, ele é afiliado ao Partido Socialista Italiano, o PSI.
não é que de algum modo estava próximo do PCI, havia divergências evidentes entre os dois, mas ele era do Partido Socialista Italiano, e ele tinha posições, digamos, moderadas. Ele tinha posições de esquerda progressista, mas ele, por exemplo, achava que isso fica claro, inclusive, no romance, né? Achava que o otimismo excessivo dos militantes do PCI faziam com que eles pensassem numa espécie de futuro radiante da humanidade, que a revolução iria trazer a redenção da humanidade. Ele achava isso de algum modo ingênuo, não é? Então ele era um pouco cético em relação a essa crença, quase que, inclusive nas leis da história, a ideia do pensamento que a história se move dialeticamente, né? Uhum. Esse pensamento que era muito caro ao Partido Comunista Italiano e aos partidos comunistas em geral, né? De que a revolução estava, digamos, no horizonte, era factível e depois dela viria um período de fraternidade, de igualdade entre as várias classes sociais e no limite, a abolição de classes sociais, né? Portanto, ele via aquilo como uma espécie de miragem e ele, de certo modo, era um, eu diria um liberal, porque ele também tinha um liberal progressista, né? Ele reconhecidamente tinha em figuras do liberalismo italiano, como Benedetto Croce, algumas figuras importantes do pensamento liberal eram muito caros ao Bassani, mas ele, digamos, não era propriamente um militante, ele não era alguém que tivesse militado como tantos outros intelectuais que chegaram, inclusive, a participar como parlamentares. Só para citar um nome, a Natalia Ginsburg, né? Ela chegou a ser deputada pelo Partido Comunista Italiano, e o Calvino foi convidado, ele dizia que não tinha talento nenhum de fato, eu acho que não seria um bom deputado, Calvino, mas o Calvino também, e tem um livro do Calvino chamado A História, O Dia de um Escrutinador, né? Em que ele rememora, digamos, recupera um fato dos inícios dos anos 50, em que ele, de fato, tinha saído na lista, concorrendo a deputado por Turim. E aí ele ficcionaliza isso 10 anos depois nessa novela, nesse romance. Então, de fato, Bassani era um indivíduo que transitava muito. Vocês veem que, inclusive, o fato de ele ter ficado como vice-presidente da RAI foi uma passagem breve, né? Ele ficou só um ano nesse Uhum. cargo de vice-presidente da RAI, mas ele transitava muito nos meios intelectuais e oficiais. Isso também causava uma certa eles se tornavam um alvo fácil, eu diria, né? Então, a Bassani acabou se tornando um alvo, muitas vezes, por causa de uma visão excessivamente politizada, que tudo tinha que ser lido na chave política, e não conseguiu entender a complexidade das narrativas do Bassani, em que ali estava, obviamente, a política, mas com um certo ceticismo nesses destinos triunfais que estavam sendo pensados pela esquerda, sobretudo na década de 60, né? Ou no imediato pós-guerra, tipo assim, derrotamos o nazifascismo, agora virá, né, uma nova fase da humanidade, vamos recomeçar tudo do zero, nada, e tudo se mostrou, digamos, hoje nós vemos que as coisas são muito mais complexas, né? Essas indas e vindas da história. O passado nunca deixa de passar, de algum modo, né? Então, essa história que está sempre reapresentando os seus fantasmas, né? Temos aqui os fantasmas dessa juventude judaica de Ferrara, mas temos o fantasma dessas perseguições que fizeram parte daquela geração do Bassani e que hoje voltam a assombrar, né, a nossa geração e os jovens que estão vindo aí. Mas, enfim, é basicamente isso. Ele não era propriamente um militante, embora ele fosse filiado ao Partido Socialista, mas ele não exerceu, digamos, um papel de militante. Ele militava no plano da cultura, né? Sem dúvida, como diretor editorial da Feltrinelli, como redator do Paragona, que é essa revista
do Roberto Long, inclusive eu falei da relação dele com o Long. Ele acabou sendo também convidado para dirigir o Paragona, que é essa revista do Roberto Long, que também publicava autores importantíssimos. Então era um cara muito aberto, né? Não tinha nenhum tipo de restrição de ordem política. E talvez por isso mesmo incomodasse aqueles que eram mais fervorosos na defesa da causa, né? Mas, enfim, ele de fato sofreu muito. Ele ficou durante pelo menos 20 anos sendo quase que objeto de escárnio, né? E de algum modo o tempo, acho que tem que passar o tempo mais uma vez, né? Tem que se passar algum tempo para que você reavalie e repense a literatura do Bassani, que é sem dúvida das mais importantes, não só da Itália, né? Eu diria que sobretudo o Romanzo de Ferrara, mas também as poesias. Eu não entrei aqui na questão das poesias. Ele é um excelente poeta, né? Inclusive outra coisa que eu também já propus é fazer uma antologia de poemas do Bassani, que é muito pouco conhecido, mas tem muitos estudos, tem teses sobre a poesia dele, tem na Itália, pelo menos, a poesia dele, digamos, é reconhecida, ele é reconhecido como um grande poeta. Tá? Então era uma figura muito complexa, né, eu diria. Queria te fazer mais uma perguntinha antes da gente encerrar. A não ser que alguém, se alguém tiver alguma pergunta, obviamente a prioridade é de vocês. Mas você falou da complexidade da figura do Bassani, eu fiquei pensando no Jardim, né? Que de fato ele traz para primeiro plano, né, a história de amor, né, o que talvez tenha ajudado na fama de romancista sentimental e tudo. Sim, sim. É, e há um complexo em relação à estrutura de classes, né? Porque os fins e contini são a alta burguesia, né? Quase uma aristocracia, né? E que tem uma espécie de pretensão de viver um pouco fora da história, né? De ser capaz de estar a salvo, né? Dos processos da Uhum, história. sim. E aí você tem uma pequena burguesia, né? Que o pai dele que adere ao partido de maneira mais enfática e tudo. Sim. Tem baralho um pouco as coordenadas assim de um ponto de vista mais esquemático, né? E de repente essa alta burguesia vai Uhum, sucumbir, né, ao fascismo também. Me lembrou um pouco o Visconti, também sim. alguns filmes dele, né, quando ele reflete sobre Sim. a alta A ascensão burguesia da que alta depois burguesia. Exatamente. é engolida pelo fascismo. Uhum, Então é um jogo complexo, né, sim. da estrutura de classes relacionada à questão racial, né, Sim. e política, enfim. Ele faz essa leitura, né, que você percebe os vários níveis, os vários planos, né? Esse entrecruzamento dessa família. Ele começa falando do túmulo do patriarca, o Moisés Fins e Contini, ainda do século XIX, que compra as propriedades de um aristocrata falido e de algum modo, assume o lugar do aristocrata, só que um aristocrata judeu, né? E Uhum, aí ele vai falar dessa dinastia, inclusive vai falar da mãe, do Hermano, né, do professor Hermano, que não é uhum, professor, mas que é um estudioso, que tem aquela biblioteca de 20 mil livros. Então, todo esse ambiente bastante aristocrático que se pressupunha meio que imune a esse avanço da intolerância do que estava acontecendo, inclusive, na Alemanha, porque tem muita discussão sobre o processo de avanço de Hitler, né? Primeiro Tchecoslováquia, Áustria, Polônia. Então, como é que Stalin reagia àquilo? Digamos, os líderes do Ocidente que também estavam tirando o corpo fora, meio deixando correr solto aquele processo, Chamberlain e outros, né? Chamberlain e o Bloom. Então há uma série de digamos, um afresco muito impressionante, embora não seja um romance muito extenso, mas do processo histórico da Europa no imediato pré-guerra, né, em que de fato há uma expansão de Hitler e as potências ocidentais meio que
no Tratado de Munique, que é citado explicitamente, resolvem deixar lavar as mãos, né? E depois a gente sabe o resultado. Então, os fins e contínuos são um pouco o exemplo daqueles que optam deliberadamente pela cegueira, seja porque são da alta burguesia e que se acreditam imunes a esses processos históricos, seja porque é uma certa espécie de alienação mesmo, de não conseguir fazer uma leitura do que estava ocorrendo na Europa naquele momento, e especificamente essa guinada do Mussolini a partir da edição das leis raciais, das leis que expulsavam os judeus da vida pública, né? É só ali. E aí a gente vê a relação do pai dele, que entra em profunda depressão, né? Então é uma relação quase comovente do filho que é uma espécie de pedagogo desse pai que não tinha percebido o que estava acontecendo e até o final tentou, digamos, justificar o injustificável, né? E a relação dele com esse pai, eu acho que também é um ponto bastante forte do romance. Como eu disse, é um romance que tem muitas portas de entrada, né? A gente pode lê-lo em vários níveis, né? É interessante isso que você falou, né? Porque embora a história de amor esteja no primeiro plano, é o processo histórico Uhum, que uhum. decide o destino de todos os personagens, né? Quer dizer, Exatamente. então, a esfera privada, particular, ela não está separada Exatamente. Aqueles que imaginam, da evolução, do desenvolvimento da história, né? Então, no claro, livro. né? Então, Exatamente. E o próprio Malnate, né, que era o comunista, que pensava nesse futuro de revolução, etc., acaba sendo mandado para o front russo, né, o front oriental, e desaparece lá, né? é, Então, mesmo esse personagem, o Malnate, o Giampiero Malnate, que vai acabar sendo, né, um personagem chave, porque se torna muito amigo do narrador e, ao mesmo tempo, tudo indica que mantinha rival. uma relação, um rival, uma relação clandestina com a própria Miko. Mas, ou seja, tem muita é um romance que não admite esquematismos, né? É um romance cheio de nuances, cheio de complexidades entre o privado e o público, entre, enfim, as classes sociais, como é que elas se lidavam com esse avanço do fascismo, enfim. Ah, eu fico realmente, sempre que eu releio o romance, agora eu reli, né, obviamente para o curso, é muito impressionante o que ele consegue fazer, né? Manter assim o interesse entre essa história de amor que começa na infância e que depois se descaminha, né? Contemporaneamente essa segregação, essa ameaça que o fascismo vai exercer contra a comunidade, não só judaica, mas contra qualquer um que tentasse resistir, né, à esquerda. Então, ele vai mencionar os vários políticos que foram presos, torturados, mortos, né, simplesmente por fazer oposição ao regime. Então, é um livro notável, assim, eu acho que é uma das grandes obras do século XX. Bom, então eu convido a todos a continuar esse estudo. O Maurício vai dar um curso conosco, né? Começa na semana que vem. Então estão todos convidados, naturalmente. Maurício, queria te agradecer muito por mais essa aula e a gente sempre aprende muito com você. Agradeço. E se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade, por favor. Não, é que eu ia falar sobre a relação dele com o cinema, só uma coisa muito breve, Fica à vontade. lembro do filme Laricota, do Pasolini, é um filme de 1963, Sim, preto e branco, e aparece o Orson Welles, né? O Orson Welles é um sim, diretor de cinema dentro do sim. Laricota,
E quem faz a dublagem do Orson Welles é o Giorgio Bassani, que era amigo, muito amigo do Pasolini. Então aqui fica só como uma espécie de curiosidade, porque ele de fato conviveu com aquele período áureo do cinema, da Cinecittà, dos filmes, dos grandes cineastas, né? O Visconti. Ele escreve também para Antonioni. Então ele colabora de fato com os grandes diretores da época e tem uma relação com alguns deles de amizade mesmo, né? Embora às vezes amizades meio tensas, mas enfim, vale a pena ver só a produção do Bassani, a relação dele como roteirista e colaborador de cinema, né? Ah, que interessante. Eu vi o Laricota, acho que foi na Itália, tá, inclusive, Ah, foi? Olha, mas não sabia, num crucificado. cinema ali, eu não Sim, sim. sabia que a voz era do Bassani. A voz é do Bassani, exatamente. Legal. Bom, muito obrigado. Obrigado a todos por terem assistido a aula. Obrigado, Gabi. Obrigado, Karine. E então, na próxima sexta a gente continua com o Bassani e o Jardim dos Fins e Contini. Obrigado a Sim, todos. ótimo. Um abraço. Obrigado. Boa noite.